Hoje iremos apresentar uma frutífera que está em plena expansão e que possui um alto valor no mercado nacional e internacional. Estamos falando da pitaia. No Brasil, o cultivo da pitaia teve início da década de 90, com produção concentrada no estado de São Paulo, principalmente na região de Catanduva. Atualmente, o estado ainda é o maior produtor do fruto no Brasil, com produção aproximada de 850 mil quilos na última safra. O aumento do volume comercializado nas centrais de abastecimento do país, entre os anos de 2009 a 2018, aumentou cerca de 820%. O cultivo da pitaia demonstra ser muito efetivo na diversificação da produção agrícola na propriedade e ainda uma nova fonte de renda ao produtor rural. A colheita da pitaia no Brasil ocorre de dezembro a maio e corresponde à reposição da produção no período de entre-safra da Europa. Por isso, é muito indicada para exportação. A planta da pitaia tem diversos usos. No paisagismo, pode ser utilizada como planta ornamental ou também como cerca viva para a delimitação de espaços. Na indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia, pode ser usada como base para cremes, produtos destinados ao bem-estar e saúde, bebidas e até mesmo sorvetes. E é aqui, no Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que aprenderemos hoje como cultivar a pitaia, frutífera cactácea nativa de regiões da América Central, que cada vez mais ganha popularidade e espaço no mercado nacional. O termo pitaia significa fruta escamosa. Em algumas línguas, esta fruta é denominada de fruta dragão. São comercializadas 3 espécies. As mais comuns são pitaia branca, vermelha e amarela. E hoje a Lígia vai mostrar um pouco as espécies para a gente. Existem diversas espécies de pitaia. Dentre elas, as mais importantes são a pitaia de polpa branca, a pitaia de polpa vermelha e a pitaia colombiana, caracterizada pela coloração amarela da casca. E agora conheceremos melhor as estruturas da planta de pitaia e quem nos explicará é a Lígia. Independente da espécie, a planta que produz a pitaia é perene, com longevidade de 15 a 20 anos e trepadeira, sendo necessário o uso de um tutor que garanta o suporte e a sustentação às suas estruturas. O caule é modificado, sendo chamado de cladódio, que são essas estruturas suculentas, que têm bastante água em seus tecidos. Nos cladódios são encontrados os espinhos que protegem as gemas axilares. Ambos estão reunidos nessa estrutura denominada areola. Das gemas axilares poderão ser originados botões florais ou novos cladódios. E as areolas, elas delimitam as costilhas, que são essas quinas que caracterizam as espécies. Dos cladódios são originadas numerosas raízes adventícias que garantem principalmente a fixação da planta no tutor. E Lígia, como vimos anteriormente, como que é possível fazer a diferenciação de espécies a partir da costilha? Para a pitaia colombiana, as costilhas têm a concavidade voltada para baixo. Já para a pitaia branca, as costilhas têm a concavidade voltada para cima. Elas são mais arqueadas, têm esse arqueamento mais acentuado. Já para a pitaia vermelha, as costilhas têm uma conformação mais reta, sendo variável, mas, no entanto, tem uma tendência mais reta. E agora contaremos com a presença do Guilherme, que irá nos explicar como obter mudas através do método de estaquia, uma vez que as sementes são mais indicadas para a obtenção de variedades e não da implantação da cultura. A prática da estaquia é feita principalmente com os cladódios. É a forma mais viável de multiplicação da pitaia, porque além de ser de uma forma barata, mantém as características de produção benéficas da planta matriz. Então a estaquia, ela pode ser feita com cladódio de qualquer tamanho. A gente pode fragmentar esse cladódio em partes menores, de mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Com o auxílio de uma tesoura de poda, a gente corta esse cladódio e está feito a nossa estaca. Depois da fragmentação do cladódio, a gente coloca em um substrato. O mais recomendado é o substrato comercial. Aqui nós estamos mostrando para vocês alguns períodos de enraizamento das estacas, sendo que aqui são 15 dias de enraizamento dos cladódios. 20 dias de enraizamento, 25 dias de enraizamento, 30 dias de enraizamento, 35 dias para enraizamento e 40 dias para enraizamento. Então, 30 a 40 dias é o período ideal para um bom desenvolvimento das raízes das estacas de pitaia. E agora iremos ver outro método de propagação vegetativa, que é o método da enxertia, que é realizado pelos 3 principais motivos: a redução das doenças de solo, o aumento da tolerância a nematóides e também o baixo índice de enraizamento da espécie amarela colombiana. E agora, com o Éder, iremos ver os principais materiais e métodos para se realizar a enxertia.
Então vamos usar os seguintes materiais: tesoura de poda, canivete, broca usada para furar ferro, barbante, tutor, pode ser de bambu ou também de metal, saco plástico e fita adesiva. E também usaremos para fazer a enxertia um porta-enxerto de uma pitaia de polpa branca. Vamos lá então. Primeiramente, aqui nós temos então o porta-enxerto já formado, um porta-enxerto que ele já tem aproximadamente 6 meses, esse porta-enxerto. Vamos tirar o tutor. Então aqui nós vamos tirar a parte aérea aqui, né? A parte maior do porta-enxerto. Aqui nós temos a parte aérea, que é de uma pitaia amarela, né? A colombiana. Então a gente vai cortar uma parte, aproximadamente uns de 15 a 20 centímetros. Então vamos fazer esse enxerto. Então, primeiramente, nós vamos fazer o furo no porta-enxerto com a broca. Então você segura e vai pressionando a broca. Aqui no caso, eu vou utilizar também uma broca maior, para que depois, com o canivete, nós vamos retirar uma parte, a parte mais mole do cladódio. Vamos limpar bem, deixando apenas a parte central. Aí nós vamos encaixá-lo. Então, nós vamos encaixá-lo aqui no porta-enxerto, né? Dificilmente a gente vai coincidir, né, o diâmetro do porta-enxerto, no caso aqui, com o enxerto. Porque o importante é que ele cicatrize futuramente. Após nós encaixarmos, nós vamos usar uma fita adesiva e vamos fixar lateralmente primeiro, nos três lados, um pedaço dessa fita. E também, para fixar bem, nós vamos colocar um pedaço da fita adesiva, né, do lado também aqui, procurando fixar totalmente o enxerto, né, em cima do porta-enxerto. É bem simples essa enxertia, né? Aí feito isso, nós vamos protegê-la com um saco plástico, né? Mas também eu coloco um tutor de bambu que ele fique um pouco acima do final do meu enxerto. Porque na hora da gente colocar o plástico, é interessante
que esse saco plástico não fique em contato com a ponta do enxerto, porque ele pode causar uma podridão aqui em cima devido ao contato do plástico. Então eu costumo colocar um tutor um pouquinho mais alto, cobrir, assim a ponta do plástico ela vai ficar em contato com o bambu. O final do plástico, no caso aqui, né? Com a ponta do bambu e não com o cladódio. Aí a gente pega, né? Simplesmente a gente vai amarrar esse saquinho para que ele, apenas para que ele não, né, não se solte. E aqui a gente tem uma enxertia pronta de pitaia. Após isso, esse saco plástico ele vai permanecer por 20 dias fazendo essa cobertura. Após esse período você pode retirá-lo e a parte que a gente colocou a fita adesiva, eu costumo deixar 30, 35 dias para uma boa cicatrização aqui. Após esse período também de 30, 35 dias, nós retiramos a fita adesiva e aí provavelmente essa muda já vai estar cicatrizada. E aqui nós temos também, para mostrar para vocês, uma muda que nós enxertamos há 2 meses. Então, vocês podem ver aqui que nós colocamos aqui na parte de cima. Essa parte do canivete para cima é a região enxertada, a parte de baixo é o meu porta-enxerto. E com 2 meses nós podemos já observar que nós temos uma brotação nova, que é a variedade amarela colombiana. Ela tem uma boa cicatrização. Ela já tem uma muda que ela já poderia ser levada para o campo. E assim a gente finaliza a nossa enxertia. E após termos visto como se realizar a produção de muda de pitaia, o Márcio irá falar um pouco sobre as pragas e doenças que acometem esta cultura. A principal doença da cultura da pitaia é a podridão do cladódio ou bacteriose, que é causado por uma bactéria que vai necrosando toda a parte fotossintética da pitaia, né? E ela pode, e se não for controlada, ela pode diminuir muito a produção, podendo causar até a morte da planta. E é como vocês verem aqui, né, nesse cladódio atacado, ele fica totalmente necrosado, né, e sobrando apenas a parte interna, né, que é o câmbio vascular da planta, que ele é um pouco mais resistente. Então, se ela for controlada a tempo, ela pode ainda haver uma cicatrização da planta, fazendo com que a planta possa continuar se desenvolvendo, né? Então ela afeta sim a planta, mas tendo um controle, a planta pode continuar a se desenvolver e continuar produzindo. Mas e como que a gente pode realizar o controle dessa doença nessa cultura? A principal forma de controle, ou na verdade prevenção, seria evitar solos encharcados, né? Como a bactéria que causa a podridão do cladódio, ela vive em ambientes com baixa concentração de oxigênio, se o solo é muito encharcado, favorece muito mais para que essa bactéria se desenvolva. Porém, se ocorrer o ataque, né, a forma de controle principal, mais indicada, é com fungicida à base de cobre. Uma outra doença também da pitaia, mas seria uma doença chamada de doença abiótica, esse amarelecimento que é causado por uma queima chamada de queima solar, né? Queima pelo sol. Como a pitaia, se ela fica a pleno sol, né, o sol batendo diretamente nessa parte fotossintética, pode haver que haja esse amarelecimento, diminuindo a fotossíntese, podendo também diminuir a sua produção. E por que ela é abiótica? Bom, a biótica é porque ela é causada pelo sol, né? Não é dependente de nenhum micro-organismo ou organismo. Márcio, agora você poderia nos demonstrar um pouco das pragas que atingem tanto o fruto como o cladódio da planta? Bom, a principal praga que afeta a pitaia é a abelha irapuá, ou no caso aqui também representado por esse cladódio, que foi atacado porque a abelha ela vai raspando, né, tanto o cladódio como o fruto. Aqui a gente pegou um cladódio que representa bem esse ataque da abelha irapuá, ou no caso também uma vaquinha, que ela vai raspando, diminuindo a área fotossintética, podendo diminuir a produção de fruto. Mas no fruto, ela também não chega a afetar a polpa,
mas ela afeta a viabilidade visual, digamos assim, do fruto, né? Então ela perde pelas brácteas estarem raspadas e o fruto não estar tão bonito para a venda. Então a diminuição do valor comercial dela. Isso, exatamente. Outras pragas também que pode ocorrer na pitaia é a cochonilha, que pode acontecer tanto no fruto também, quanto no cladódio. Aqui representado no fruto, onde a cochonilha ela suga a seiva da planta, né? Aqui ela sugando, representando ela sugando a seiva da bráctea, né? Ocasionando essa necrose, esse murchamento, esse amarelecimento da bráctea, também perdendo valor comercial, diminuindo o valor comercial do fruto. E outro ataque também que pode acontecer, principalmente no fruto, é o ataque por pássaros ou morcegos. Aqui no fruto é representado o ataque por pássaro, também que pode inviabilizar totalmente a comercialização desse fruto. E tem algum método de proteção do fruto para que não ocorra esse tipo de ataque? Para todos esses tipos de ataque, tanto para passarinho, quanto para morcego, quanto para abelha irapuá ou vaquinha, se usa muito o ensacamento de fruto que protege ele de todos esses ataques. E esse ensacamento é algum tipo de material específico? Geralmente pode ser usado TNT, algum tipo de material que possa manter a respiração do fruto, né? Que não isola totalmente o fruto, mas que isola pelo menos desses ataques. E após a obtenção da muda sadia, iremos ver como realizar a implantação dessa fruta na área de cultivo. Para isso, iremos tirar dúvidas sobre espaçamento, preparo de solo e covas e também o plantio. Portanto, contaremos com a presença da Mariane, que irá nos explicar as etapas desse processo. Bom, a primeira coisa que devemos pensar em relação à pitaia é o planejamento do pomar, visto que é uma frutífera perene e que ela ficará por longo tempo no campo. Então, fazer esses passos, pensar nesse planejamento correto é muito importante visando o sucesso, evitar replantios, evitar custos adicionais. Então, o que deveríamos pensar? No dimensionamento da área, definindo o número de plantas, o tipo de solo dessa área, evitar solos rasos, sujeitos a encharcamento, a ocorrência de geadas. Também a espécie da pitaia a ser utilizada, obtenção de mudas de qualidade, mercado e proximidade de centros consumidores. Bom, agora pensando um pouquinho em relação ao preparo desse solo para depois, posteriormente, fazer o plantio da pitaia. A primeira coisa que deve se fazer é uma análise do solo. Então, coleta-se ou com um trado, tipo caneca, tipo holandês, uma pá de corte, alguns pontos, né, em forma de zigue-zague. Aí faz uma mistura homogênea e uma quantidade dela vai para o laboratório para ser realizado a análise. Bom, visto isso, se necessário, faça a calagem, né, a correção do pH com calcário, também uma fosfatagem em área total, se necessário. E a calagem é recomendada de 2 a 3 meses antes do plantio. E também 50% antes da aração e 50% antes da gradagem. Bom, visto propriamente dito o preparo de solo, para a pitaia é recomendado 2 arações profundas e 2 gradagens. Agora, o que a gente deve pensar o próximo passo é em relação ao espaçamento. Então, existem vários tipos de espaçamento para a pitaia. 5 por 3 metros, 4 por 3 metros, 3 por 3 metros e 3 por 2 metros. Posteriormente a isso, devemos pensar já na demarcação, na abertura dessa cova. A cova é relativamente grande, pensa-se para a pitaia, num tamanho de 60 por 60 por 60 centímetros, para que o sistema radicular dela consiga crescer e se desenvolver sem nenhum problema. Bom, e aí a gente tem também, pensando para a pitaia, uma adubação por cova para ela. O que a gente recomenda seria 500 gramas de calcário, de 200 a 300 gramas de super simples como fonte de fósforo, também 50 gramas de micronutriente e 20 litros de esterco bovino. Bom, a adubação orgânica na pitaia, ela vem crescendo bastante, juntamente também com cama de frango, e tem resultados bastante satisfatórios. O que a adubação orgânica vai trazer de benefícios para o nosso solo? Melhorar a aeração, a drenagem do nosso solo, a penetração e infiltração dessas raízes, assim como a liberação de matéria orgânica, que a pitaia gosta de solos ricos em matéria orgânica. Bom, feito isso, é recomendado que seja feito 60 dias antes do plantio, então posteriormente a esse período, fazer o plantio da pitaia. Bom, aí o que a gente recomenda? Coloca no centro dessa cova uma estaca para poder demarcar e após o período de 60 dias realizar o plantio dela.
Bom, na hora da realização do plantio, o que se recomenda é fazer o plantio com 5 centímetros acima do nível do solo, mas também não soterrar, porque senão ela pode apodrecer, e apertar bem para que não fique espaços vazios. A pitaia precisa de um sistema de condução para ela poder crescer e se desenvolver, e a gente já vai falar mais sobre isso. E com a cova aqui aberta, o Marcelo irá fazer uma demonstração dos procedimentos de adubação e preparo do solo para o plantio. O preparo da cova pode ser realizado de duas maneiras, separando-se a camada de 0 a 30 centímetros e de 30 a 60, ou apenas homogeneizando tudo, como é o caso que a gente fez. O primeiro passo a ser feito, que é a adubação da cova, é com adubo orgânico. A gente vai utilizar 20 litros de esterco bovino. Nesse balde tem 10 e no outro também 10 litros e vamos revolver aqui com essa terra. Agora ele vai homogeneizar aqui com o esterco para a gente poder prosseguir com as demais adubações por cova. O esterco, então, ele mais curtido seria a melhor maneira. Bom, agora também vamos adicionar 500 gramas de calcário nessa mistura. E fazer o mesmo procedimento, homogeneizar misturando-a. Na verdade, a adubação, o correto que se fala é fazer 60 dias antes do plantio, né? Então a gente vai realizar, depois vamos voltar toda essa camada para dentro da cova e aí a gente vai demarcar e 60 dias após fazer o plantio. Então vou mostrar também, mas a gente pode demarcar ou com uma estaca ou propriamente já com um sistema de condução instalado, né? Para deixar demarcado que ali será realizado o plantio. Agora, a próxima adubação, o superfosfato simples, como fonte de fósforo, também será jogado, será misturado e homogeneizado como os demais. Bom, e também temos de 50 gramas de micronutriente, também será misturado e homogeneizado juntamente. Agora ele vai revolver tudo, homogeneizar, misturar para depois poder colocar novamente dentro da cova. Agora que já está tudo pronto, a gente vai colocar novamente dentro da cova. Bom, feito isso e a cova já devidamente tampada, a gente vai, como eu disse, marcá-la para daqui 60 dias realizar o plantio. Então pode ser uma estaca mesmo, se ainda o sistema de condução não tiver instalado, coloca-se no centro e demarca que daqui 60 dias será realizado esse plantio. Mariane, há quanto tempo essa cova foi preparada? Bom, essa cova já está preparada faz 60 dias, então já pode se realizar o plantio. Agora o Marcelo vai fazer a demonstração de como proceder o plantio. Então, já havia feito com a estaca aqui a demarcação, agora ele vai abrir novamente aqui esse pedaço da cova para a gente poder realizar mesmo o plantio com a muda da pitaia. Bom, então aperta-se bem, né, em volta para não deixar espaços vazios e posteriormente com o regador vamos fazer a irrigação dessa muda de pitaia. Agora com o regador vamos irrigar essa muda de pitaia. Feito isso, está realizado o plantio, agora vamos falar os diferentes tipos de condução para a pitaia. E após realizado o plantio, quando a pitaia se tratar de uma planta trepadeira, é necessária a instalação de um sistema de condução. E agora o Marcelo irá nos demonstrar um pouco do sistema de condução que possuímos aqui na Exalc. Bom, Caio, aqui na Exalc nós temos 3 dos 4 principais sistemas de condução que são utilizados na cultura da pitaia. O primeiro deles é o de mourão em madeira com trave de madeira. O segundo é o sistema de mourão em madeira com varal. O terceiro é o mourão de concreto com trave de pneu. E o quarto, que nós não temos aqui, trata-se do mourão de madeira com trave de pneu. O que nós podemos falar mais sobre esses sistemas? Existem vantagens e desvantagens entre eles. O primeiro ponto que podemos ressaltar diz respeito à durabilidade no campo. Os sistemas de mourões de concreto têm uma durabilidade um pouco maior, mesmo quando comparado aos mourões de madeira tratado.
Porém, eles acarretam um custo muito maior ao produtor. E isso aí depende de região para região, então o produtor tem que ponderar isso daí no seu orçamento. Outra desvantagem no sistema de trave de pneu é que por o pneu ser escuro, preto, ele pode acumular muito calor e fazer com que os cladódios fiquem um pouco amarelados. Entretanto, isso não traz muitos prejuízos à planta. Como nós podemos observar na trave de madeira, esses cladódios ficam mais verdes, não ficam tão amarelados. O que mais que podemos dizer é que de região para região os produtores vão ter que escolher e se adequar de acordo com as suas necessidades. Quanto à altura de trabalho desses sistemas, aqui nós trabalhamos na altura de 1,80 m. Entretanto, pode-se trabalhar um pouco menor, um pouco maior, de acordo com a mão de obra que você possui para a colheita, para a realização das podas e da própria condução. Mas é importante lembrarmos que esses mourões, independente da altura de trabalho final, eles precisam ter enterrados no solo pelo menos 40 centímetros, para que evitem tombamentos com o peso da planta, conforme ela se desenvolve. E na comparação de sustentação, o mourão de concreto difere do mourão de madeira? A planta da pitaia, quando em plena produção, pode chegar até 100 kg. Então isso, eles precisarão resistir a um peso muito forte sobre eles. Porém, ambos os sistemas conseguem aguentar esse peso. Como eu falei para você anteriormente, a questão mesmo é da durabilidade desse material. O concreto irá resistir ao sol, às chuvas e intempéries do campo. A madeira resistirá, porém por menos tempo. E os diferentes sistemas de condução demandam diferentes tipos de manejo, não é mesmo? É isso mesmo, Caio. Os sistemas de condução em mourão de concreto ou de madeira, em trave de madeira ou de pneu, têm um manejo um pouco mais simples do que o sistema de condução de madeira em varal. Por exemplo, aqui no sistema de condução de concreto em trave de pneu, nós fazemos a condução, podemos realizar o plantio de 1 ou 2 mudas por mourão. O que tem que ser feito? Uma vez plantada, nós devemos acompanhar o crescimento de um único cladódio até que ele ultrapasse a trave. Uma vez ultrapassado a trave, cerca de 20, 30 centímetros, pode-se efetuar uma poda para que esse cladódio emita novas brotações e essas brotações formem uma espécie de cortina ao redor dessa trave, tanto de pneu como de madeira. Marcelo, por possuir 2 plantas no mesmo mourão, tem alguma facilitação no manejo da polinização manual? Sim, isso pode ajudar. Como a pitaia ela é autoincompatível, utilizar plantas de diferentes matrizes pode facilitar com que a polinização dessa flor, o pólen daquela flor seja colocado no pólen da flor dessa planta e vice-versa. Isso pode agilizar o processo. Para conduzir a pitaia não é tão fácil. Apesar dela possuir raízes adventícias que servem apenas para sustentação e não para absorção nutricional, podemos fazer a amarração dela através de barbantes de linha convencionais, como este. Podemos utilizar também barbantes plásticos que são um pouco mais resistentes, como este daqui. Entretanto, eles têm uma desvantagem. Por eles não possuírem elasticidade, pode ocorrer o estrangulamento da planta. Então temos que estar sempre acompanhando isso. Alguns amarrios elásticos podem ser amarrados e conforme a planta, a pitaia, se desenvolve, ela vai se ajustando sem machucá-la. Diferente do sistema de condução em mourão, em trave, o sistema de condução de madeira com o sistema em varal precisa que os cladódios sejam alinhados no sentido da linha de condução, ou seja, sobre os arames. Para isso, com cuidado por conta dos espinhos, temos que apoiá-los sobre o arame, com muito cuidado, e fazer a amarração deles com o uso dos barbantes plásticos ou barbantes convencionais. Aí nós podemos dar um pequeno nó apenas para que ele fique apoiado no arame. Esse é um outro ponto que pode trazer desvantagens para esse sistema de condução. Esses arames precisam de manutenção constante para dar tensão a eles para que a planta não caia. Marcelo, após a instalação do meu pomar, existe alguns tipos de manejo para controle de plantas daninhas, podas ou até mesmo adubação de cobertura? Existe sim, cara. É o seguinte, normalmente o que é feito, os pomares evita-se manter o solo exposto. Então pode-se realizar o plantio de gramíneas ou mesmo um simples gramado que deve ser constantemente roçado
com tratores ou até mesmo roçadeiras manual, dependendo do tamanho da sua propriedade. Isso deve controlar as daninhas. É importante lembrar que o sistema radicular da pitaia ele é muito superficial. Então, capinas têm que ser feitas com muita cautela para não lesionar esse sistema radicular. Quanto à poda, existe sim uma poda, que pode ser feita uma poda de limpeza após a colheita para retirada de cladódios improdutivos ou até mesmo para encurtamento desses cladódios, porque eventualmente eles vão ficando muito compridos, você pode fazer esse retorno e essa poda pode ser aliada à produção de novas mudas. Então o produtor pode aproveitar a sua poda para fazer novas mudas. Quanto à adubação, como foi visto, não existe uma recomendação perfeita para a cultura da pitaia, já preparada. Então o que é recomendado são 300 gramas de um formulado, como vai ser feita em superfície, sem a necessidade de aplicação de fósforo. Então, por exemplo, um formulado que nós poderíamos usar seria o 25-20 ou o 20-0-20 na formulação NPK. Entretanto, outras fontes de nitrogênio e potássio podem ser utilizadas. Para a adubação de cobertura, então, tenho em minhas mãos aqui a formulação 25-20 de NPK, na qual farei a aplicação para esta única planta. Se tivermos apenas uma planta por mourão, podemos aplicar ao redor do mourão todo. Como temos apenas uma e em breve será plantada outra, farei a adubação apenas em meia lua ao redor dessa planta, para que ela possa aproveitar ao máximo esses nutrientes. Essa adubação deve ser feita 3 vezes antes da colheita. Como a colheita se inicia em dezembro ou até mesmo em janeiro, podemos fazer a última adubação em dezembro, fazemos a segunda adubação em setembro e a primeira em junho. Dessa forma, a planta terá bastante reserva para produzir e para restabelecer suas reservas após a colheita. E agora estamos aqui em outro ponto da Exalc para falar um pouco mais sobre as características do florescimento da pitaia. Bom, então, a pitaia ela é considerada uma planta de dia longo. Portanto, o fotoperíodo ele influencia na formação das gemas floríferas. Aqui no sudeste do Brasil, o florescimento da pitaia ele ocorre entre os meses de novembro a abril. É nesse período do ano que a gente tem os dias mais longos, altas temperaturas e também é um período chuvoso que favorece o florescimento. Então a gente pode perceber aqui nesta planta que o florescimento da pitaia ele não é sincronizado. A pitaia ela vai emitindo vários fluxos floríferos, então numa mesma planta, como a gente tem aqui, a gente tem flores em estágios de desenvolvimento diferente e frutos ao mesmo tempo também se desenvolvendo. Então podem notar que aqui a gente tem uma flor fechada, aqui um fruto no início de desenvolvimento, um fruto já mais maduro. Então essa é a característica do florescimento da pitaia. A pitaia possui uma peculiaridade quanto à abertura de suas flores, que ocorrem apenas no período noturno. Agora vamos saber com a Bruna quais são as características dessa flor. Bom, aqui é um exemplo da flor da pitaia. A pitaia, ela gera uma flor solitária, que é sozinha, bem grande, ela tem essa característica de ser branca e ela é bem aromática. A pitaia, ela se abre apenas uma única vez. Então, o que acontece? A característica dela é se abrir à noite. Geralmente, ela fica aberta por volta de 15 horas. Então ela se abre às 7 horas da noite, mais ou menos, e ela vai se fechar no outro dia, na manhã do dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã. Então é nesse período que deve ocorrer a polinização da pitaia. Bruna, por esse período ser apenas noturno, isso altera no manejo de polinização dela ou nos polinizadores dessa cultura? Sim. A pitaia, ela é polinizada tanto por insetos diurnos, que podem fazer a polinização durante a manhã, como por exemplo as abelhas, as mamangavas, como também alguns polinizadores noturnos, como por exemplo os morcegos e as mariposas, que podem estar fazendo essa polinização. E a polinização manual nessa cultura ela é benéfica? Sim, ela é benéfica, ela é muito bem-vinda, porque a pitaia ela tem uma característica de ser autoincompatível, ou seja, uma mesma planta ela não se poliniza, então é necessário que haja uma polinização cruzada. Então quem faz isso são os polinizadores. Mas, para a gente aumentar a frutificação, aumentar o tamanho dos frutos, é interessante estar fazendo essa polinização manual.
E você poderia demonstrar um pouco para a gente como fazer essa polinização manual? Sim, eu posso demonstrar, é uma técnica bem fácil e bem rápida. A polinização manual ela é bem simples, você pode utilizar um potinho plástico ou um copinho descartável mesmo, e você vem aqui nessa parte masculina da flor, que são os estames, direciona o potinho e vai dando batidinhas assim na flor. Então dessa forma você vai coletar o pólen. Depois de coletado, eu tenho um pronto, o que você faz? Você pega com a ajuda de um pincel. É importante frisar, né, que a gente sempre deve fazer a polinização em outras plantas, né, para que ocorra a polinização cruzada. Então você pega o pincel com o pólen aqui e direciona bem nessa região aqui do estigma da flor, que é a parte feminina, e faz a deposição do pólen. Feito isso, você pode fazer a cobertura dessa flor para evitar que seu pólen seja lavado, caso esteja com tempo de chuva, por exemplo. Então você utiliza esses saquinhos de TNT, e você vem, fecha a flor, certo? Me ajuda, por favor. E você cobre. Pode soltar. Pois aqui é só você prender com um grampo e ela fica dessa forma aqui. E apesar da beleza e rusticidade da planta, o ensacamento é o manejo indicado para manter a integridade do fruto da pitaia. Quando o fruto está se desenvolvendo, ele pode ser ensacado para evitar danos provocados por insetos, como a abelha arapuá, cochonilhas e moscas, além de outros animais, como pássaros e morcegos. Esses danos, eles reduzem o valor comercial do fruto, que tem um apelo visual muito forte, caracterizado pela coloração vibrante e pela presença de escamas, que na verdade são folhas modificadas. Lígia, após a abertura floral, quanto tempo leva para o fruto se desenvolver? A fruta se desenvolve em cerca de 30 a 45 dias após a antese, que é a abertura floral. No entanto, esse período ele é variável conforme a região de cultivo e a espécie utilizada. E como saber o ponto certo de colheita? A pitaia é uma fruta não climatérica. Isso significa que ela não completa o seu desenvolvimento quando separada da planta mãe. Portanto, deve ser colhida com maturidade fisiológica, que é visualizada quando a casca atinge a coloração característica da espécie. Como forma de prolongar a pós-colheita e facilitar o comércio, alguns produtores optam por colher a fruta quando as escamas ainda estão verdes, o que pode alterar o seu sabor e as suas características nutricionais. E na nossa região, no Sudeste, qual que é o período correto de colheita? Aqui no Sudeste, o período de colheita compreende os meses de dezembro a maio, período que coincide com uma forte demanda em países do hemisfério norte, o que poderia fortalecer a exportação da fruta produzida aqui no Brasil. Quanto à parte da colheita, é recomendável a utilização de luvas e se atentar aos espinhos presentes na planta. Já na pós-colheita, um fruto armazenado sob temperatura ambiente tem vida útil em torno de 10 dias. Esse tempo é aumentado para em torno de 20 dias em temperatura de 8 graus Celsius e umidade relativa de 85%. Acompanhe mais vídeos técnicos como este em nosso canal e até a próxima!